Bom dia, meus queridos, a graça e a paz de Jesus a todos. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. E hoje eu quero compartilhar com vocês aquilo que está em Provérbios 16:9, que diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Eu não sei vocês, mas eu adoro planejar. Eu gosto de ter tudo planejado, tudo organizado. Por exemplo, eu tenho o meu horário de acordar, eu tenho hora para dormir, eu tenho hora para me alimentar. Eu não gosto de mudar os horários das minhas refeições. Se vou viajar, eu gosto de planejar com antecedência a viagem, de saber o quanto tempo eu vou passar, o que levar, o que trazer. Eu tenho na minha casa documentos, tudo numa pasta, eu sei onde está cada documento meu. Se eu precisar de um relatório médico, eu tenho todas as minhas resultados de exames numa pasta, guardado, organizado. Tudo meu é planejado, eu gosto de planejar. Essa coisa de improviso, ela não é muito a minha praia. Eu gosto de planejar as coisas. E não está errado em planejar. A palavra de Deus diz assim: o coração do homem, o coração da mulher, o coração do ser humano pode fazer planos, mas o que prevalece, a resposta certa, ela vem do Senhor. Então, o que a gente entende com isso? É que a gente planeja sim, mas nem tudo vai sair de acordo com o que a gente quer, com a nossa vontade, com o que a gente planejou. Porque aí tem um texto lindo aqui que eu quero compartilhar com vocês, Jeremias 29:11, que diz assim: porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar paz e dar esperança e um futuro. Então, assim, o planejamento que a gente faz, a gente traça caminhos, a gente tenta resolver as coisas ao nosso modo, mas o Senhor tem pensamentos mais altos. Eu que sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor, porque os meus pensamentos são mais altos e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Então, assim, a pergunta que não quer calar: como eu vou entender qual o plano de Deus para a minha vida? Como eu vou entender qual é a vontade de Deus para a minha vida? Por exemplo, eu já tive situações na minha vida de eu planejar uma situação e ouvir quase a voz de Deus bradando em letras, escrevendo em letras garrafais: não. E toda vez que eu recebi um não de Deus, eu dei glória a Deus, graças a Deus, porque eu tive sensibilidade para ouvir a sua voz e ouvir e seguir o seu direcionamento. E como é bom quando a nossa vontade não coincide com a vontade de Deus, que a vontade de Deus prevaleça. E é lindo isso, Porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. E aí a pergunta que não quer calar é: como é que eu vou entender a vontade de Deus para a minha vida? Como eu vou entender se esse plano, se esse caminho que eu estou trilhando, se essa escolha que eu vou fazer é a vontade de Deus para a minha vida? E a resposta está aqui, uma dica de ouro para nós. Colossenses 3:15. Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Então, veja bem. Se eu estou no planejamento e eu tenho paz, eu tenho tranquilidade no meu coração, essa é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela traz essa paz para o coração da gente. Agora, se a gente faz um planejamento, se a gente vai traçar uma escolha, um caminho, e você fica inquieto, você fica perturbado, você perde o sono, você não... há uma inquietação, uma perturbação. Então, meu filho, minha filha, isso não é a vontade de Deus para a sua vida. Corra, saia correndo num pensamento chulo, Pique a mula, saia dali, corra daquela situação, porque a vontade de Deus, ela traz paz, ela traz calma, ela traz resposta de Deus. Como resposta de Deus? Um exemplo: Deus disse a Gideão que ele ia vencer os midianitas, que ele iria libertar Israel pelas mãos de Gideão, Ia libertar Israel das mãos dos seus opressores, que eram os midianitas,
através de Gideão. E Gideão era uma pessoa medrosa, tímida, né? Uma pessoa fraca. E o Senhor diz: vai, Gideão, nessa tua força, tu vai libertar a Israel. E aí disse Gideão, texto que está lá em Juízes, capítulo 6, 36, que eu vou ler aqui no computador para vocês. E disse Gideão a Deus: se has de livrar Israel por minha mão, como disseste, Deus já tinha falado. Mas Gideão queria uma prova, né? E aí Gideão disse: se has de livrar Israel por meio das minhas mãos, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na ilha. Se o orvalho estiver somente no velo e toda a terra ficar seca, então conhecereis que has de livrar a Israel por meio da minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo do orvalho, e eis que espremeu o velo e encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só mais uma vez. Rogo-te que só desta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique seco e toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco e toda a terra havia orvalho. Vejam bem, né? Um dos atributos de Deus é a paciência. Deus é paciente. Deus já tinha falado uma vez com Gideão, mostrou a segunda vez e a terceira. Mas Deus queria que Gideão tivesse seguro que aquilo era realmente a vontade de Deus para a vida dele, que ele venceria os midianitas através da força de Gideão, que o Senhor estaria ali com ele, seria o Senhor agindo ali naquela situação. Então, uma das formas da gente conhecer se nós estamos realmente fazendo a vontade de Deus, se esse projeto de Deus já é na nossa vida, a gente pode fazer como Gideão, pedir provas. O Senhor confirma, e Deus confirma. Ele fala 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias, até a gente entender que Ele está nesse processo, que Ele está nessa causa, que Ele está nesse projeto, que esse projeto tem o aval dEle, tem a bênção dEle, tem a direção dEle, e que isso vai se cumprir. Então isso nos dá segurança, né? A vontade de Deus, ela traz paz, ela traz confirmação, ela traz segurança e ela traz vitória, porque Gideão venceu os midianitas como o Senhor havia dito. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Uma linda sexta-feira, sextou para todos nós, né? Um lindo final de semana, e que o Senhor nos ajude a compreender a sua vontade, a fazer a sua vontade, que possamos traçar planos, mas sabendo que a resposta certa virá dele, tá bom? Vamos orar? Paizinho querido, eu oro por mim, Senhor, e oro por todas as pessoas que estão ouvindo essa palavra, para que nós tenhamos, Senhor, ouvidos sensíveis à Tua voz. E ouvindo, Senhor, a Tua voz, entendendo os Teus planos, que tenhamos corações obedientes, Senhor, para dizer sim ao Teu plano melhor e maior para nossas vidas, porque os Teus planos são altos, os Teus pensamentos são altos, Tu tens pensamentos de paz, de esperança, Senhor, para nos dar um futuro. Faz isso na minha vida e na vida dos meus irmãos, eu oro em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração, tchau, tchau.